Então nós vamos dar continuidade no capítulo 19 do livro de Atos hoje, chegando à pregação de número 35 na série. O nosso plano, se Deus quiser, é finalizar essa série com um total de 46 mensagens. Então, contando com a de hoje, nós ainda teremos 12 pregações no livro de Atos. Na semana passada, eu destaquei que todo o livro de Atos deve ser lido com a lente de Atos 1:8, que diz que nós receberemos poder do alto para poder sermos testemunhas de Cristo. E hoje, ao darmos prosseguimento na mensagem do capítulo 19, o que nós veremos é uma sequência de consequências do ato de testemunhar Cristo. E com isso em mente, é importante lembrarmos algumas coisas que vão nos ajudar a navegar melhor por essa passagem hoje. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente lembre é a realidade na qual a presente era, ou seja, o mundo, se encontra. 1 João 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Essa é a realidade do mundo e a realidade de quem não está em Deus. A segunda coisa é que a pregação do Evangelho traz luz e incomoda as trevas. Ouçam as palavras que Jesus falou para Paulo, que nós veremos daqui a algumas semanas, quando a gente chegar no capítulo 26. Atos 26, versículo 16, diz assim: agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, ter em mente essas duas coisas vai nos ajudar a ter um panorama maior da passagem que nós estudaremos hoje. Então, vamos para a passagem de hoje. Então, é Atos 19, eu vou ler a partir do versículo 8. Atos 19, 8. Acompanhem comigo. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a mais de 1000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia.
Vamos parar aqui por enquanto. Orem comigo. Senhor Deus, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra com o clamor de que o Senhor venha e torne essa palavra viva. Nós nada podemos fazer sem o Senhor, e essa é a palavra do Senhor para nós, palavra que nós queremos ser sem erros, ser inspirada pelo Senhor, e por isso nós confiamos nessa palavra e queremos entender melhor a sua palavra e se apropriar dessa palavra para a nossa vida, pois nós cremos que ela é a palavra do Senhor. Então, usa, Pai, nosso tempo para tornar clara a palavra do Senhor, de modo que nós sejamos transformados, Pai. Essa é a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, algumas semanas atrás, quando nós iniciamos o capítulo 17, o Jader disse uma frase que foi: toda pregação fiel do Evangelho gera movimento. E o que nós veremos no texto de hoje são os efeitos desse movimento gerado pela pregação fiel do Evangelho. Na primeira parte, que vai do versículo 8 até o versículo 22, que nós acabamos de ler, nós vemos o efeito micro desse movimento causado pela pregação fiel do Evangelho. E o que eu quero dizer com o efeito micro é o efeito mais imediato na vida das pessoas, seja através da rejeição ou da aceitação da mensagem do Evangelho. Já na segunda parte, do versículo 23 até o 41, nós veremos o efeito macro da pregação fiel do Evangelho. E o que eu quero dizer com o efeito macro é o efeito que abala algumas estruturas já definidas na sociedade e transforma todo um contexto. Em outras palavras, a pregação fiel do Evangelho gera um movimento que afeta diretamente o domínio das trevas. Então vamos começar olhando para a primeira parte. O versículo 8 começa dizendo que Paulo pregando com liberdade na sinagoga em Éfeso. E isso era o costume dele por todas as cidades por onde ele passava. E aqui no texto diz que isso durou 3 meses. E de cara nós já temos algumas consequências, começando: endurecimento, rejeição e maledicência. Versículo 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, encontrou um novo lugar para poder pregar. Ainda no versículo 9. Paulo, então, afastou-se deles, daqueles na sinagoga. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, esse homem, Tirano, que é mencionado aqui, possuía uma escola onde provavelmente se ensinava filosofia, lembra que aqui é o contexto grego, e o texto diz que Paulo ensinou nessa escola diariamente durante 2 anos. Alguns dos manuscritos em grego trazem uma observação de que o horário que Paulo ensinava era entre 11 horas da manhã e 4 horas da tarde, porque nos outros horários a escola não estava disponível. Então, alugar ou usar o espaço de uma escola para o ensino da palavra de Deus quando a escola não está sendo usada, não começou com a Comunidade Horizonte, só para vocês saberem. Mas, enfim, de 11 da manhã até 4 da tarde era o horário que a escola ficava vazia, porque era o horário mais quente do dia. E o calor era tanto que a maioria das pessoas aproveitavam esse período para poder dormir e evitar o calor, que era extremo. Faz lembrar da minha cidade, que é Leopoldina. É interessante pensar que Paulo ensinou neste lugar, no horário mais quente do dia, 5 horas por dia, todos os dias, durante 2 anos. E além disso, ele diz aos presbíteros em Éfeso, que nós veremos no capítulo 20, que além de ensinar publicamente, ele ainda ensinou de casa em casa toda a vontade de Deus, enquanto ele esteve em Éfeso. Pensem no que isso revela sobre as prioridades, tanto de Paulo, quanto daquelas pessoas que abriram mão das suas agendas, do seu conforto, para poderem ouvir a palavra de Deus. E, gente, nós frequentemente falamos da importância da participação do cristão nos cultos
e nos eventos do corpo. E nós sabemos, nós entendemos que existem momentos, existem circunstâncias em que as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos. E também nós não queremos fazer disso, né? A presença nos cultos, a presença nos eventos do corpo, apenas uma lista que nós precisamos dar check ou então riscar com as nossas tarefas. Mas quando não há o esforço na busca pela comunhão, ou pior ainda, quando não há nem o desejo de mudar essa situação, nós temos um sintoma de que alguma coisa não está saudável. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E o Salmo 133 diz que é no convívio, em união, que Deus concede a bênção da vida para sempre. Enfim, Paulo ensinou nessa escola de Tirano, diariamente, o texto continua no versículo 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Pensem nisso. Todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia. Isso é incrível. E como a pregação fiel do Evangelho gera movimento, nós já podemos ver alguns efeitos mais imediatos disso nos próximos parágrafos. O primeiro efeito que nós podemos ver são os sinais acompanhando a mensagem de Paulo. Versículo 11 diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Quando nós falamos de milagres extraordinários, é fácil nós encontrarmos visões teológicas diferentes. E meu foco não é abordar essas diferenças aqui hoje, mas eu quero apontar pelo menos 2 verdades que nós encontramos no Novo Testamento, para nos ajudar. A primeira verdade é que esses sinais eram as marcas de um apóstolo. 2 Coríntios 12, versículo 12, Paulo está dizendo: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Ou seja, sinais, maravilhas e milagres foram as marcas que acompanharam os apóstolos como validação da verdade do evangelho que eles estavam pregando. Isso não é uma opinião, isso é o que o texto diz. A segunda verdade é em relação às condições, aos critérios para alguém ser considerado um apóstolo. A primeira condição era ter sido chamado por Jesus, como os 12 apóstolos foram, como nós lemos nos relatos dos evangelhos. E a segunda condição nós encontramos quando os outros 11 apóstolos precisaram escolher um novo apóstolo para tomar o lugar de Judas Iscariotes. E Pedro, que era um dos 11, disse o seguinte, Atos 1, versículo 21. Atos 1, 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Em outras palavras, a segunda condição era ter sido testemunha ocular de Jesus, desde quando ele foi batizado por João Batista até ele ser elevado às alturas. A exceção para esses critérios foi o apóstolo Paulo, para quem o Senhor Jesus se revelou pessoalmente na estrada para Damasco, como nós já vimos no capítulo 9 de Atos, e também como o próprio Paulo diz quando ele escreve aos Gálatas, Gálatas 1, versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, Deus, na sua graça, permitiu que até aqueles lenços e aventais usados por Paulo fossem usados na cura e na libertação de pessoas. E esse é o ponto principal. Pessoas foram curadas de suas doenças, pessoas foram libertas de espíritos malignos, como validação da mensagem do evangelho que Paulo estava pregando. Glória a Deus por isso.
O ponto principal não é quais objetos estavam sendo utilizados. E aqui é importante observar também que o ministério de Paulo era pregar o evangelho. Não era o próprio Paulo que estava levando os lenços e os aventais para realizar curas. Esses sinais simplesmente estavam acompanhando a sua pregação. Ele não buscava esses sinais. Na verdade, ele até reconhece quem é que estava realizando os sinais. Escrevendo aos Romanos, ouça o que Paulo diz. Romanos 15, versículo 18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Então ele deixa claro que é Cristo que realizou tudo aquilo por intermédio dele. E, na verdade, em momento nenhum, nós somos chamados a buscar sinais e maravilhas. Como infelizmente se vende muito por igrejas afora hoje. A busca por sinais, na verdade, pode estar revelando algum ídolo do nosso coração. E lembrem-se que um ídolo pode ser qualquer coisa em que nós confiamos ou depositamos esperança e satisfação mais do que no próprio Deus. Pode ser um objeto físico, pode ser seu emprego, pode ser uma pessoa, um relacionamento, a aceitação de alguém, sua família, seu dinheiro, sua saúde, uma ideologia, seu conforto, controle, suas boas obras ou até mesmo um ministério. O ídolo, quando toma completamente o nosso coração, é algo que, se nós perdemos, nós pensamos que não vai ser possível nem mesmo continuar vivendo. Vejam o que aconteceu com alguns homens que tentaram buscar sinais e tentaram buscar o poder. Versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Nós poderíamos gastar mais tempo nesse parágrafo, mas nosso tempo aqui é limitado hoje. Então eu quero apenas destacar um ponto. Nós sabemos que Satanás e seus demônios possuem poder. É um poder que se encontra dentro da permissão e da soberania de Deus, mas ainda assim é um poder. E quando nós lemos, então, que alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos, nós deduzimos que, de alguma forma, eles já tinham experimentado pelo menos algum sucesso antes desse evento específico, certo? De onde que vem, então, esse sucesso que eles já experimentaram? Ouçam o que Paulo diz quando ele escreve aos Tessalonicenses, na segunda carta. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, em alguns casos, eles obterão sucesso, até mesmo quando usarem o nome de Jesus indevidamente, como um amuleto ou uma palavra mágica. É só lembrar do Sermão do Monte. Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porém, nessa ocasião, com esses 7 filhos de Seva, Deus impediu que esses exorcistas obtivessem sucesso e decidiu validar tudo o que ele estava fazendo através do ministério de Paulo. Tanto é que nós lemos no versículo seguinte, versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, o primeiro efeito que nós podemos ver após a pregação fiel do Evangelho foram os sinais acompanhando a mensagem de Paulo. E o segundo efeito que nós podemos ver é a transformação na vida daquelas pessoas. Versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Com muita sabedoria, Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E eu acho que esses versículos aqui, eles mostram muito bem que o coração daquelas pessoas, de fato, tinham sido transformados. A NVI, versão que eu estou usando, traz uma nota de rodapé dizendo que a dracma era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal, assim como era o denário para a nação de Israel. Fazendo uma conta bem simplista aqui, e subestimada até, se nós pegarmos o salário mínimo brasileiro, que é muito baixo, R$ 1.518 hoje, em 2025, nós temos um valor diário médio de R$ 50,60. Agora, se nós multiplicarmos isso por 50 mil, nós teríamos um pouco mais de 2,5 milhões de reais. Por baixo, então, pegando o nosso país como referência, esse foi o valor em livros que foram queimados publicamente. Éfeso era uma cidade que estava imersa em muita idolatria. Lembre-se que foi aos Efésios que Paulo escreveu dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui nós vemos esses principados, essas potestades, como nós lemos em outra versão, sendo destronados, retirados do seu trono, quando aquelas pessoas vinham e confessavam suas más obras, chegando ao ponto de queimarem o equivalente a mais de 2,5 milhões de reais em livros de ocultismo e magia, pois elas estavam sendo transportadas do domínio das trevas para o reino do Filho amado. Agora elas estavam debaixo de um novo Senhor. O resultado nós vemos no versículo 20. Diz assim: dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. E aqui eu acho que é importante destacar uma coisa. Cuidado com as mensagens que tratam de Jesus apenas como um guia ou um coach que quer nos ajudar a buscar a nossa melhor versão ou destravar o potencial que existe em nós. Cuidado com esse tipo de mensagem. O Evangelho só é boa nova porque existem as más notícias de que todos pecaram e por causa do pecado são merecedores da justa ira de Deus. O verdadeiro Evangelho necessariamente, sem exceção, vai nos levar à confissão de pecados e ao arrependimento. E muitas vezes isso pode ter um custo alto, como foi o caso dessas pessoas que foram transformadas em Éfeso, como nós lemos no relato de Atos 19. Com isso, nós entramos então na segunda parte, que narra sobre um tumulto que aconteceu em Éfeso, onde nós podemos ver então o efeito macro da pregação fiel do Evangelho. Acompanhe comigo então, a partir do versículo 23 agora.
Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, ou Diana, caso você esteja usando qualquer uma das versões de João Ferreira de Almeida, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente ao perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. Tendo dito isso, encerrou a assembleia. Não é meu plano agora passar versículo por versículo nessa segunda parte, porque o nosso tempo é limitado. E o que eu quero destacar é como a pregação fiel do Evangelho gerou um movimento em Éfeso, transformando a vida de muitas pessoas, e como que isso gerou um efeito mais macro, que acabou tendo consequências na sociedade e na cultura daquela cidade e de toda aquela região. Em outras palavras, o que nós vemos aqui é um verdadeiro abalo das estruturas estabelecidas na cidade de Éfeso. E aqui nós podemos destacar o impacto econômico e o impacto religioso. Primeiro, o impacto econômico, versículo 24. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação. Vou parar aqui. Então, impacto econômico, por quê? Num raciocínio bem simplista. Se o nosso tesouro está onde está o nosso coração, quando o nosso coração passa a ter um novo Senhor, o nosso tesouro também vai mudar de lugar. Então, se as pessoas pararam de gastar seu dinheiro em obras das trevas, como livros de magia e de ocultismo e de miniaturas do templo de Ártemis, ou, na verdade, qualquer outra coisa que não fosse para a glória de Deus,
Naturalmente, isso gerou um impacto econômico na sociedade. Algumas empresas, alguns negócios que serviam e se beneficiavam daqueles ídolos foi duramente impactada. E o outro impacto é o impacto religioso. Versículo 27, voltando. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. E esse versículo chega a ser até engraçado. Imagine uma deusa que corre o risco de perder sua majestade divina facilmente assim, não parece digna de ser adorada, né? Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Enfim, o que nós vemos, então, é que estava acontecendo um verdadeiro avivamento na cidade de Éfeso. Com o evangelho sendo pregado fielmente, pessoas confessando seus pecados e se arrependendo, sendo transformadas, e a sociedade como um todo sendo transformada também. Isso sim é um avivamento. E, gente, honestamente, transformação real tem que vir da pregação fiel do evangelho, não de leis nem de políticas. Engajamento político, engajamento social, visando ao bem-estar de todos, é ótimo e é fundamental para uma sociedade. Mesmo como peregrinos neste mundo, nós somos chamados, assim como o povo de Israel no exílio na Babilônia, a buscar a prosperidade da terra onde nós estamos exilados. Mas se nós confundimos visão política ou partidária com cristianismo e reduzimos as nossas motivações apenas a pautas de moralidade, nós perdemos o ponto há muito tempo. E a exortação de Jesus cabe bem aqui para nós. Mateus 5, versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A pregação fiel do evangelho tem o poder para tirar do trono do nosso coração até mesmo aqueles ídolos que muitas vezes nós chamamos de serviços a Deus. Mais do que pautas de moralidade, nós precisamos de pautas de eternidade. João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Voltando ao texto, então. A pregação fiel do Evangelho impacta o domínio das trevas. E, consequentemente, isso gera uma reação. Aqui nós vemos este homem, Demétrio, conseguindo mobilizar uma multidão inteira para se opor a Paulo e a mensagem do Evangelho que ele estava pregando. Mas aqui também nós vemos a soberania de Deus usando instrumentos deste mundo, como o próprio escrivão da cidade, pela causa do Evangelho. Naquela situação, Deus, que tem o poder para mover e direcionar o coração de reis, levou aquele homem a apaziguar o tumulto. De certa forma, até livrando Paulo das mãos da multidão. E eu acho que nós podemos aprender muito com essa situação aqui. Paulo não fez protestos públicos contra Ártemis. Como o próprio escrivão da cidade disse, ele não roubou templos, nem blasfemou contra a deusa deles. Ele não convocou marchas, nem manifestações. Tudo o que ele fez foi pregar o evangelho fielmente. A pregação fiel do evangelho vai gerar movimento por si só. Nós não temos que criar o tumulto para Cristo. E se a pregação fiel do evangelho pode trazer riscos, Deus ainda é soberano
para poder direcionar o coração de qualquer autoridade estabelecida para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Uma multidão enfurecida, dominada por ídolos, quase matou Paulo, porque ao pregar o evangelho, ele estava pregando contra os ídolos. E ao pregar contra os ídolos, nós podemos esperar uma reação do domínio das trevas. Mas a mensagem da pregação do evangelho é poderosa para salvar e para transformar, porque uma multidão enfurecida, também dominada por ídolos, pediu para Barrabás ser solto e Jesus crucificado. Porém, é justamente em sua morte que ele derrotou o poder das trevas e o poder da idolatria. Ao contrário dos ídolos que não podem falar, Jesus tem as palavras de vida eterna. E o convite dele para cada um de nós, hoje, é: siga-me, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Feche seus olhos, orem comigo. Senhor Deus, nós, como igreja, nós queremos, em primeiro lugar, reconhecer a grandeza do Senhor, Pai. E queremos confessar, Pai, nosso pecado, nossa idolatria, de muitas vezes buscar o Senhor onde o Senhor não está. Como aquelas mulheres no túmulo que buscavam entre os mortos aquele que vive. Então eu oro, Deus, clamando pela misericórdia do Senhor, que o Senhor converta os nossos caminhos. Que o Senhor direcione, Pai, nossos passos, para que a gente siga a voz do nosso Mestre. Ó Pai, nós confessamos que somos dependentes deste mesmo poder que o Senhor usou para transformar a cidade em Éfeso, Deus, para transformar também a nós e a nossa cidade, nosso país. Nós precisamos do Senhor, Pai. Livra-nos, Pai, de tentar servir aos nossos próprios interesses usando o nome do Senhor como bandeira. Mas grava, Pai, a Tua palavra no nosso coração para que a gente busque tão somente aquilo que é do Senhor, Pai. Como igreja, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, Pai. Clamando que o Senhor possa mover com transformação real que vem apenas do Evangelho, das boas novas da salvação que existe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouça, Pai, nosso clamor, porque nós o fazemos no nome dEle, Pai, Teu Filho amado, aquele que nós confessamos com nossos lábios e cremos em nosso coração. Move, Pai, no nosso meio, nós precisamos de Ti. E oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé?